Bom, pessoal, então vamos iniciar o nosso encontro. Como eu falei, a gente vai hoje fazer as duas atividades. A gente vai, que estava previsto, a aula inaugural e depois tem a capacitação do ABA, tá bom? Então, vamos começar. Eu quero passar a palavra à professora Josiane. A professora Josiane é a diretora aqui do campus e ela vai falar um pouco aqui para a gente. Então, professora. Ok. Boa noite a todos e todas. Em nome do professor Nadson, eu cumprimento a todos vocês que estão me ouvindo direitinho, tá ok? Tá sim, Tranquilo. Josi, tá sim. Tá. Pessoal, é bom que mantenhamos o microfone fechado, por gentileza. Isso. Aí, como eu ia dizendo, cumprimento a todos e que a gente possa ter um início de curso de especialização com muito sucesso. Nós temos cerca de 90 pessoas matriculadas, tá? Esse curso, ele tem um significado muito importante, porque, de alguma forma, ele representa o processo de verticalização do ensino superior da educação física que a gente tem aqui. Eu estou vendo vários egressos da educação física, como outros de outros, provavelmente de outras formações em outras instituições, e que de alguma forma, né, buscaram aqui uma oportunidade de uma formação que é muito importante para o currículo de vocês, eu tenho certeza disso, porque seja pela forma, que é um desafio, né, a educação à distância, seja como oportunidade para a questão do currículo. Nós já tivemos uma experiência anterior, que foi mais ou menos 120 estudantes especializados, desses 120, cerca de 109 concluíram com louvor, ou seja, terminaram, concluíram o seu artigo, né, que depois vai ser explicado para vocês o plano de curso deste curso, e a fase final ela tem uma produção, né, acadêmica, ou seja, cerca de 109 concluíram, e isso significa, né, um empenho muito grande por parte de cada cursista, como também dos professores, orientadores, tutores. E eu tenho certeza que não vai ser diferente. Eu estou vendo aqui o Alexandre, né, Alexandre? Alexandre, ele terminou educação física em Brasília, mas ele foi nosso aluno do ensino médio. E esse ano eu tive a oportunidade de ver ele nos Jogos Escolares, já com um monte, viu, Nath? Um monte de medalhas e campeão, primeiro lugar e tal. Significa que ele tem muito para trocar aqui com os demais. A gente fica muito feliz de ver os nossos egressos fazendo bonito. E esse curso, como vocês já devem ter visto quando se inscreveram, ele traz, como todo curso de especialização, ele é algo objetivo, é algo que vocês concluem em menos de 2 anos e que depende muito, muito da questão do empenho de cada um. Estudar em educação à distância é algo que implica em autogestão, implica em disciplina pessoal, porque aqueles que cumprem, que né, se mantêm numa lógica de disciplina, com certeza vão estar tendo sucesso. Os professores, todos eles passaram por edital, né, para se classificarem, e todos têm renome, seja com a formação de doutor, de mestre, e com as experiências que têm, inclusive vocês vão ter professores que não são de Roraima, que se inscreveram no edital e estão concorrendo. Então, aproveitem, usufruam, vocês são estudantes, né, especializandos agora, matriculados no Instituto Federal Campus Boa Vista. Então, vocês têm prerrogativas igual qualquer estudante, ou seja, uso da biblioteca, vão ter a matrícula de vocês e depois a identificação para ter acesso a todos os ambientes do Instituto Campus Boa Vista. E esse é um espaço de vocês, seja à distância, seja presencial, para virem aqui, usufruir dos serviços, em especial, né, na parte de pesquisa, na biblioteca, junto aos espaços que a gente tem aqui. Então, desejo a vocês um bom curso, aproveitem, de vez em quando, com certeza eu vou estar por aqui assistindo alguma produção de vocês, e até também nas atividades presenciais.
Cumprimento o professor Nádio, ao professor Tomás, pelo empenho, agradeço desde já, e me coloco à disposição enquanto gestora, né, diretora-geral do campus, para qualquer coisa que necessitarem. Desejo um bom curso e aproveitem a oportunidade do ensino de qualidade, o ensino público, que eu tenho certeza que é um passo a mais na escala de vocês, na formação para um mestrado, para um doutorado, que muitos têm possibilidade e terão de fazer. Uma boa noite e um bom início, né, de curso a todos. Obrigada. Passo a palavra ao professor Nádio. Obrigado, professor Josiane, pelas palavras. Gostaria de passar a palavra agora ao professor Tomás, que é o diretor do Departamento de Educação à Distância aqui do campus. Pronto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tomás, estou na direção do Departamento de Educação à Distância já há um bom tempo, né? Já vai fazer 6 anos que estou aqui à frente dos cursos EAD, e assim é com muita satisfação que damos as boas-vindas, né, a vocês para esse novo curso de pós-graduação em Educação Física Escolar. Assim, gostaríamos de pedir desculpas, não, porque ontem a gente tinha programado a apresentação do curso e tal, e teve um problema, uma falha técnica aqui com o link, e muitos de vocês não conseguiram entrar, enfim, a gente suspendeu, mas hoje a gente vai ter esse momento com vocês, talvez um pouco mais, a gente vai limitar um pouquinho mais as falas, a gente tinha uma apresentação para fazer, mas vamos fazer em outro momento, porque hoje a gente vai tirar todas as dúvidas que vocês tenham sobre o curso, a gente depois vai abrir para perguntas e tirar dúvidas que você tenha, e seguidamente você terá uma capacitação sobre como entrar no Swap, que não sabe, e como do Swap, a senha que você vai fazer no Swap, você vai ter o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. O ambiente virtual de aprendizagem da plataforma Moodle, que a gente utiliza nos cursos à distância. A gente está com a versão 4.0, uma versão nova, um pouco mais dinâmica, um layout melhor. E aí o professor Tom, seguidamente, vai apresentar para vocês, vai tirar dúvidas, enfim. E as aulas irão iniciar dia 31, agora praticamente segunda-feira, não é? 31, vão iniciar já as atividades com a primeira componente. Inclusive, acho que os professores estão presente aqui prestigiando esse momento. Assim, falar um pouquinho sobre nosso departamento de educação à distância. Como falei, estou aqui à frente dos cursos EAD há 6 anos. Eu tenho esse sotaque aqui porque eu sou cubano, mas moro aqui no Brasil já há um bom tempo. Sou professor do curso de letras aqui de Campo Boa Vista, e na gestão da professora Josiane estamos em esse papel. E assim, nossos cursos à distância, a gente vem aperfeiçoando, a gente vem crescendo, a gente vem aprendendo a fazer educação à distância. A gente começou praticamente com um curso em 2016, quando a gente entrou. Hoje a gente está com 11 cursos em andamento, ou seja, a gente vem aprendendo mesmo a fazer cada vez melhor nossos cursos, hein? A gente vem melhorando a tecnologia, a gente vem buscando qualidade, a gente vem capacitando nossos professores, nossos tutores, nossos coordenadores, para cada vez mais levar qualidade para nossos cursos EAD. Falar sobre educação à distância é importante destacar que tanto no ensino presencial quanto o ensino à distância, o papel do estudante é fundamental. Se o estudante quer aprender, se o estudante presta atenção, se o estudante tem disciplina para aquilo que se propõe fazer, tanto à distância, quanto em EAD, quanto presencial, ele vai ter sucesso. Então, como a professora Josiane falou, é uma questão de você como estudante. Vocês vão ter à disposição bons professores capacitados, bom material, vão ter atividades síncronas, que são praticamente momentos presenciais como este que a gente está tendo. O curso de vocês prevê momentos presenciais, mas aí o professor Nadson depois vai explicar como é que vão acontecer esses momentos presenciais, mas a maioria dos momentos serão à distância, serão síncronos e assíncronos, através da plataforma
virtual, certo? Então, como a professora falou, a gente não é a primeira vez que oferta esse curso, a gente ofertou o curso em 2018, com a mesma estrutura, foi um curso de sucesso, foi ofertado em 3 municípios. Este ano a gente está ofertando o curso em 5 municípios. Vocês serão matriculados já, atualmente temos 93 matriculados. Desses 93, 70 são de Boa Vista. Mas a gente também está atendendo alunos em Caracaraí, em São Luís do Anahuá, em Pacaraima e em Mucaiaí. Então, estaremos atendendo também colegas desses municípios. Como falei, os encontros serão presenciais aqui em Boa Vista, em alguns momentos presenciais, e momentos síncronos através da plataforma aqui do Google Meet. O momento presencial, como vai ser? Bom, o momento presencial será no Instituto de Educação de Roraima, antiga Univir, Os cursos que a gente oferta através da UAB, da CAPES, são cursos em parceria com a Univir, antiga Univir, atualmente é Instituto de Educação de Roraima, que fica aqui na Avenida das Flores, em Pricumã. Ali tem os espaços, tem os laboratórios, e é ali onde vai ocorrer o encontro presencial. Ou vai ser ali, ou vai ser na unidade que eles têm ali em São Sebastião, perto da Boutique Gelada ali, que depois a gente vai passar o endereço de vocês, onde tem a sala de aula, tem os laboratórios, e ali é possível que o pessoal de Boa Vista tenha os momentos presenciais. Mas o professor Nadson vai estar explicando a vocês sobre isso. Então, não mais, gostaria de dar as boas-vindas. Vocês são agora estudantes, oficialmente estudantes de aqui do Campo Boa Vista, do curso de pós-graduação. Nosso departamento está aqui de manhã, tarde e noite, à disposição de vocês. Quem quiser estudar, quem precisa utilizar a biblioteca, quem precisar qualquer coisa que vocês precisem, estamos aqui para ajudar. Vocês terão grupos de 25 alunos, cada 25 alunos, vocês terão um tutor, um professor mediador, que a gente chama de tutor. Esse professor vai ser o link de vocês com a coordenação do curso. Esse tutor vai entrar a partir do segundo componente, porque agora estamos em processo de seleção. O tutor é formado na área de vocês, é alguém que vai vir ajudar a você a trabalhar na plataforma, se você tem dúvida, tirar uma dúvida com o professor, se o professor não atendeu, o professor está ocupado, o tutor vai tentar ajudar vocês em essa mediação. Ou seja, você vai ter todo o apoio da instituição para fazer um curso tranquilo, de qualidade e com sucesso. Tá certo? Então, estamos aqui dia todo, podem nos procurar presencialmente, ou podem nos procurar através do e-mail, que é do Departamento de Educação à Distância, que depois o Nadson vai passar. E é isso aí. Sejam muito bem-vindos e vamos fazer um bom curso. Beleza? Nadson? Ok, professor, muito obrigado. Pessoal, então eu vou começar. Eu preparei uns slides. A gente vai falar um pouco aqui sobre o curso, né? Como é que é a estrutura do curso, quais os objetivos. Daí eu preparei um slide para apresentar aqui para vocês. E depois eu vou falar um pouco sobre o cronograma. A gente já tem um cronograma pronto do primeiro eixo, né? Com as disciplinas, com as datas. Esse que eu já passei para vocês, né? Eu passei por e-mail. Caso alguém não tenha recebido ainda, que não está ainda na lista de e-mail, a gente, no final, eu vou explicar aqui como é que a gente vai resolver essa situação, porque até ontem, né, Tomás, ainda estava ocorrendo matrículas, né, então tem algumas pessoas que ainda não estão na lista de e-mail, e nós criamos também uns grupos, né, mas no final a gente fala um pouco sobre isso e acerta essa questão aí, tá bom? Então, eu vou... só um minutinho que eu vou projetar aqui o slide. Gostaria só, Tomás, também auxiliar aí quem entrar, tá? Quem estiver entrando, que eu estou só numa tela, tá bom? Tranquilo, eu te dou suporte aqui. Pode deixar. Tá.
Gente, quem tenha perguntas, pode ir colocando no chat, que ao final da fala do professor Nadson, a gente vai responder todas as dúvidas que você tenha, tá? Só um minutinho, pessoal, que eu vou... Agora acho que vai. Todos estão vendo aí a tela? Bota mais. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, o nosso curso, o nome do curso aqui é Pós-Graduação em Docência na Educação Física Escolar. Tá? Então, o nome do curso é esse. Estou na coordenação, tá bom? Aqui, com relação à identificação, o nome, como eu já falei, a nossa área de conhecimento é Educação Física. A modalidade, né, é uma lato sensu. A gente tem uma carga horária de 420 horas. E a organização do curso ela é dividida por eixos temáticos, né, que eu vou mostrar para vocês lá daqui a pouco. Então, a gente vai iniciar agora, dia 31, o primeiro eixo. Funcionamento integral, né, e o público-alvo, licenciados em Educação Física, a gente abriu também para pedagogo e bacharel em Educação Física, tá bom? O objetivo geral do curso, né, é ampliar a formação dos profissionais licenciados em Educação Física e nas outras áreas que estão contempladas, né, na área da Educação Física Escolar. Então, esse é o nosso objetivo geral, e lembrando que uma pós-graduação é aprofundamento de estudo, né, então a gente vai aprofundar todo aquele estudo que a gente teve na licenciatura ou em outra formação que está sendo contemplada, né. O sistema de avaliação nosso, né, a gente tem o aluno, né, vai ter que ter uma frequência mínima de 75% em cada componente curricular, né, que é a disciplina, nos encontros presenciais e participar de no mínimo 60% das atividades no ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês. Cursar todos os componentes curriculares que integram o curso e o aproveitamento igual ou superior a 7, né? Então, a gente tem uma nota 7 numa escala de 0 a 10, tá bom? A avaliação deverá ser contínua, né, em cada componente curricular. O docente poderá valer-se dos instrumentos didáticos usuais a seu critério, né, e a gente está conversando com os professores sobre isso, né, como que eles vão fazer essa avaliação. Aí tem um acompanhamento pedagógico aqui também do setor, que trabalha essas questões com o professor. Então, é a critério do professor essa questão, né, dos instrumentos didáticos que ele vai usar com relação a essa questão do componente curricular, incluído pelo menos uma prova presencial, né. Isso também a gente vai estar discutindo com os professores de que forma isso vai acontecer. E aí não se preocupem que vocês são avisados pelo professor e pelo tutor. No ambiente virtual, o processo avaliativo será realizado de acordo com as características de cada componente. Também é todo um planejamento que é feito junto ao professor para a gente determinar essas condições aqui, tá bom? O importante, né, que o local das aulas, né, no caso do presencial, nos polos, né, então, no caso do IER, do Instituto, que é a antiga Univi. Então, cada município a gente tem um polo aí, e quando houver as aulas presenciais, o professor vai estar no polo, tá bom? Então, as aulas vão ser realizadas lá. Com relação à justificativa de faltas das aulas presenciais, né, isso tem que ser apresentado junto à coordenação, um atestado médico, tá bom? Com relação à presença. Essas informações que eu estou passando, elas estão todas no PPC do curso, tá, gente? E depois também a gente vai disponibilizar para vocês. Então, a questão da estrutura curricular do curso, né? Essa representação gráfica aqui do processo formativo, a gente tem o eixo temático 1, que é saúde e pesquisa, e aí vai ter as disciplinas. O eixo temático 2, contexto da educação física escolar, e o eixo temático 3, estudo das inteligências e formação pedagógica, tá bom? Aqui mais detalhado, né, agora, como é que vai acontecer o desenvolvimento das disciplinas. Então, agora, vocês vão ter a primeira disciplina, a Introdução ao Alvo e EAD, que começa agora dia 31 com a professora Iracilma.
né? Esse componente tem 30 horas, vai ser desenvolvido em 30 horas, tá bom? O segundo componente, desenvolvimento motor, né, com 30 horas também, inclusive o professor Alexandre está presente na sala, né? Quero até agradecer a presença dele, que vai trabalhar com vocês desenvolvimento motor. O terceiro componente, a terceira disciplina, fisiologia na infância e na adolescência, com 30 horas. O quarto, atividade física e saúde na escola, 30 horas. E o último componente desse eixo, educação física escolar e saúde, metodologia da pesquisa, 30 horas. Um total aí de 150 horas, tá bom? Então, a gente está trabalhando com esses 3 professores aqui, a gente está em fase, já terminamos o planejamento com a professora Iracema, a sala está prontinha, depois o Tom vai explicar aí para vocês como é que funciona isso, e dia 31 a sala está aberta, iniciando as atividades nesse primeiro componente aqui, introdução à AVA e EAD. E aí depois o professor Alexandre e o professor Gleuber, são os 3 professores que nós estamos trabalhando agora no momento, e depois a gente vai trabalhar com os outros aqui, tá bom? O segundo eixo temático, né, contexto na educação física escolar. Aí a gente vai ter o TCC1, trabalho de conclusão de curso 1, 30 horas, pedagogia do esporte, educação física inclusiva na escola, inclusive esse componente também vai ser ministrado pelo professor Alexandre, lutas e atividades rítmicas, cênicas e lúdicas, 40 horas, projetos de educação física na escola, 30 horas, total aqui de 180 horas. O terceiro eixo, a formação pedagógica, né? Concepções pedagógicas de inteligências múltiplas, 30 horas, planejamento e avaliação, 30, e TCC 2, 30. Então, somando essa carga horária, a gente vai, nosso curso ele contempla aí 420 horas. Falar um pouquinho, eu coloquei também aqui a questão que está lá no nosso PPC, no nosso plano de curso, o trabalho de conclusão de curso, né? Até a professora Josiane tocou nesse assunto. O trabalho de conclusão de curso deverá ser apresentado de forma de artigo científico, tá? Dentro de uma das linhas de pesquisa. Essa linha está lá também no PPC. Então, vocês vão escolher uma das 3 linhas, né? A primeira linha, promoção de saúde e educação física escolar, né? Nesta linha, a pesquisa do cursista poderá abordar os seguintes temáticos: a prática regular da atividade física, na perspectiva da promoção da saúde, busca de compreensão da educação física, como instrumento de formação da saúde, e tema transversal saúde, e programa de saúde na escola. Então, isso a gente faz esse enunciado de orientação para o aluno. O que ele pode trabalhar nessa linha de pesquisa? Logicamente que isso vai ser tudo explicado para vocês dentro do componente, dentro da disciplina TCC. A linha 2, educação física na educação básica, a importância do esporte na escola como ferramenta pedagógica de ensino, educação básica, o estímulo da criança no desenvolvimento de suas potencialidades esportivas. Tá? Então, essa é a linha 2. A 3, formação pedagógica na educação física escolar. Nesta linha de pesquisa, o cursista poderá abordar os seguintes temáticos: prática do docente, diagnose, planejamento, avaliação, concepções e métodos de ensino na educação física. Então, observem que vocês vão ter 3 linhas para desenvolver o trabalho de pesquisa, né? Você escolhe uma das linhas, logicamente que todas essas linhas vão ser trabalhadas no decorrer do curso, dentro dos componentes, e aí vocês escolhem uma e desenvolvem o artigo científico, logicamente que vocês vão ter uma orientação para isso, né? Cada aluno deverá eleger um orientador, né? Um orientador para orientar a elaboração desse artigo, que esteja cadastrado pelo IFRE no Sistema Universidade Aberto do Brasil, ou seja, não pode ser um externo, né? Ele tem que estar cadastrado aqui com a gente, ou seja, ser bolsista aqui da Universidade Aberta do Brasil, né? E preferencialmente tenha ministrado aulas no curso, né? E que possuam a titulação de mestre ou doutor, tá? Então é necessário essa titulação aqui. Em caso de necessidade, poderão ser docentes orientadores com titulação de especialista, conforme a resolução do CNE 01/2007, né? Isso aqui em situações que realmente a gente não tenha essa titulação, tá bom? Bom, é isso com relação rapidamente aqui, né? Até para a gente ganhar tempo, a questão do curso, né? E aqui o cronograma, né? Esse cronograma que eu enviei. Oi? Não entendi. Aumentar um pouco. Desculpa. Opa.
Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Acho que aqui. Pronto. Esse cronograma, a gente elaborou esse cronograma, os professores já estão com ele, eu já passei por e-mail, né? Quem não tiver ainda, como eu falei, no final a gente vai resolver a situação da comunicação e eu vou estar passando ainda hoje para todos, tá? Principalmente quem está aqui na sala e não recebeu ainda, vai receber hoje ainda esse cronograma, tá bom? Então, esse cronograma é só para a gente, é uma orientação, né? Aqui está o primeiro componente, né, da professora Iracilma, introdução ao AVA, 30 horas, começa dia 31/10 e vai até dia 14/11. E aqui, como vai acontecer os encontros, pessoal? Em Boa Vista, a gente vai fazer um encontro presencial lá no Instituto, tá? Então, os alunos que estão matriculados no Polo Boa Vista vai ter esse encontro presencial aqui, ó, lá no Instituto, no dia 7/11, tá? Então, na outra semana, né, começando o curso, passa uma semana, na próxima a gente tem um encontro presencial de 18h30 às 20h30, e aí esse horário a gente vai, lá isso aqui é só uma previsão, mas começa 18h30. Pode falar. Licença, assim, quando ele fala um instituto, não é aqui, hein? Instituto, é no Instituto Estadual de Roraima. A gente vai passar o endereço para vocês, mas lá vai ser ali perto na rua da Bimestre, São Sebastião e Princesa Isabel. Ali fica o Instituto Estadual de Roraima, tá? A gente depois passa o endereço. Pronto, tá? Inclusive está aqui no cronograma, né? Instituto de Educação de Roraima, né? E aí o endereço a gente passa depois para vocês. Lembrando que é do Polo Boa Vista. Caracaraí, Pacaraí, Mucajaí e São Luís, pessoal, a gente vai ter um encontro síncrono. Esse encontro síncrono pelo Meet, da mesma forma que a gente está fazendo aqui, tá? Esse encontro vai acontecer dia 8, tá? Do 11. Lembrando que é o primeiro componente, tá bom? Por que isso? A gente não teve uma procura muito grande nos polos do interior. Então, por exemplo, São Luís tem 3 alunos. O maior número de alunos que existe aqui, aliás, desculpa, que se matricularam, é o polo de Pacaraima, que tem 9 alunos, né? Então, a gente resolveu fazer esse encontro síncrono. Isso foi conversado com os 3 professores, então vocês vão observar que nessa primeira etapa, né, dessas 3 componentes, vai estar da mesma forma. Mas, assim, o cronograma desse primeiro componente aqui, desse primeiro disciplina, está fechado, vai ser dessa forma aqui, né? Dos próximos, o cronograma ele é flexível, a gente pode estar vendo possibilidade de mais encontros síncronos aqui, mas isso é uma coisa que o professor depois, a gente vai informar vocês com antecedência, tá bom? E aí, já aproveitando, e aí no decorrer do curso, logicamente, se o professor, na conversa de planejamento com o professor, houver a necessidade, realmente, de ir lá em São Luís, né, ter esse encontro presencial, a gente vai ter algumas possibilidades, de repente trazer os alunos para cá, por exemplo, Pacaraima, talvez seja possível a gente ir lá, né, se for imprescindível mesmo, isso é uma conversa com o professor. Então, só lembrando que esse planejamento aqui, ele é flexível, de acordo com a conversa que a gente tem de planejamento com os professores, tá bom? Só para reforçar, esse primeiro aqui está fechado com essas datas, tá bom? Aí vem o segundo componente, que é o desenvolvimento motor, com o professor Alexandre, ele 30 horas, ele começa dia 17/11 e vai até dia 1º/12, tá? E aí, na mesma situação, tá bom? Encontro presencial em Boa Vista, né? 18h30 a 20h30, e aí no dia, e aqui faltou o dia, mas deve ser o dia 21, tá aqui, faltou, eu vou corrigir, e no dia 22, os encontros síncronos com os outros polos, tá bom? E aí segue nesse formato, tá bom? Depois, Fisiologia da Infância com o professor Gleuber, né, de 4/12 a 18/12, aí a primeira aula síncrona em Boa Vista dia 12, depois sempre Boa Vista presencial dia 12 e dia 13 nos outros polos com os encontros síncronos, tá bom? Então, com esses 3 professores, a gente já conversou e decidimos que vai ocorrer dessa forma aqui, tá bom? E aí a gente vai estar chamando o professor Marco Mendonça, da Atividade Física e Saúde na Escola e Metodologia da Pesquisa, a professora Deigles, para estar conversando, mas um pouco mais para frente, e a gente vai passar para vocês todas as informações, se vai haver alguma alteração aqui as datas, provavelmente não mude, o que pode mudar, de repente, o encontro presencial, tá bom?
Então, a gente fecha com isso o primeiro eixo, né, do curso, né, que aí vai se encerrar aqui, ó, dia 21, né, com o último componente, dia 21 de janeiro de 2023. E aí vamos iniciar o segundo eixo, tá certo? Então, esse é o cronograma. Vou repetir, quem não tem aí ainda, eu vou passar ainda hoje, tá? Para a gente para vocês ter essa orientação com relação ao desenvolvimento do curso, tá bom, pessoal? Então, Tomás, eu acho que é isso, né? As informações mais necessárias que tem para passar para vocês. E aí eu acho que a gente pode agora. Eu acho que a gente pode, Nadison, abrir assim para algumas perguntas. Quem queira perguntar alguma coisa, levanta a mão e a gente faz uma rodada de perguntas, né, tirar dúvidas. Pronto. Lembrando, pessoal, que coloquei aqui agora no chat o link de frequência, tá? Isso. E perguntaram sobre Iracema, Nadison. Tá, Iracema, a gente não tem aluno matriculado, pelo menos no sistema. Aí Marleice perguntou, Iracema também, mas assim, não sei se tem aluno de Iracema, não vi ninguém de Iracema matriculado. Eu posso dar uma olhada aqui no SWAP daqui a pouco para verificar. Ela diz, eu sou de Iracema. Pois é. Então tem Iracema sim. Não, o que pode ter acontecido, Tomás, é de ter entrado a matrícula ontem ou hoje, né? Pode ser. No sistema. Mas tranquila, se tem Iracema também. A gente confirma. Mas o polo de Iracema, ele existe, tem programação, sim. Tá, levantou a mão o Gilberto. Pode falar, Gilberto. Boa noite, professor. Gostaria de saber se por algum acaso, nesses dias presenciais, o aluno não puder ir, como é que a gente justifica ou faz para reaver essas aulas? Se vai ter um link de gravação, se... Posso falar? Pode. Pessoal, assim, todas as aulas que você vai ter, mesmo sendo presencial, a gente vai gravar. A gente vai disponibilizar uma equipe para ir lá gravar. Lá, vai ser lá a princípio, essa primeira aula vai ser lá no Instituto de Educação de Roraima, como falei, né? Talvez essa primeira aula agora de semana que vem, mas a gente vai fazer o possível por gravar, né? Mas assim, a ideia é gravar a aula e disponibilizar para vocês assistirem depois, em outro momento. Mas é importante que vocês respeitem a frequência dos encontros presenciais, que vai ser uma frequência, claro, se você tem um problema, uma doença, tem alguma situação, você vai justificar com seu professor, com seu coordenador. Mas assim, os encontros presenciais serão uma vez cada 15 dias, 20 dias, uma vez por mês, depende do cronograma ali, né? Mas assim, esse encontro, uma vez vai ser para tirar algumas dúvidas e principalmente avaliação, esclarecimento de alguma situação. Então é importante não faltar, né? O resto das atividades será no ambiente virtual. A gente trabalha aqui com um percentual à distância, que é através do AVA, e um percentual presencial. Esse encontro presencial é especificamente para essas questões, avaliação ou tirar dúvidas, ou no início do componente para uma explicação, mas quem vai decidir isso é o professor do componente, certo? Mas assim, sempre vai ter essa flexibilização, quem tenha justificado, justifica, e depois vai poder recuperar o conteúdo. Inclusive, ao dia seguinte, vai ter a aula síncrona com o pessoal que mora em outros municípios. Então, aquele que, porventura, segunda-feira, não vai poder comparecer ao encontro presencial, pode assistir a aula com a permissão do professor, né? Tem que falar com a professora, com o professor. Professor, eu não consegui vir segunda-feira ao encontro presencial, vou tentar assistir, posso assistir a aula, porque é a mesma aula, é o mesmo professor, é o mesmo conteúdo. Só que como no interior, como o Nadison explicou, a gente teve uma frequência muito baixa, não se justifica o deslocamento de um professor para lá para atender 2 alunos está São Luís. A gente vai avaliar como que a gente vai trabalhar isso,
né, nos próximos componentes, mas se o professor diz, olha, eu preciso ir em São Luís para atender esses 2 alunos, a gente vai disponibilizar o transporte, a diária, e o professor vai lá atender. Mas assim, todo é conversado com o professor, todo é conversado com a coordenação do curso. O importante é que vocês cheguem ao conteúdo. A gente tem nosso canal de YouTube, onde a gente vai estar disponibilizando todas as aulas, inclusive síncrona, inclusive essa aula que a gente está tendo aqui, estamos gravando, a gente vai colocar depois no canal do YouTube, e o link vai ser disponibilizado no ambiente virtual, para quem porventura faltou hoje, possa assistir amanhã e não vai perder nada. Assim será com as aulas síncronas e os encontros presenciais, certo? Assim, lembrando que nessa primeira disciplina, o encontro presencial no Instituto de Educação de Roraima, lá no IER, é do Polo de Boa Vista, né? Eu não sei se o Gilberto, ele é do Polo Boa Vista, Gilberto, você? Fez a pergunta? Sim, professor. Paulo Isso, beleza, então. Aí, no caso você não possa comparecer por algum motivo, né, e é justificável, lógico, você, como o professor falou, você pode assistir a aula síncrona, que é considerada também presencial, só que pelo Meet aqui, na terça-feira, com autorização do professor, com os colegas dos outros polos, tá bom? A Adriele aqui perguntou se as aulas sempre serão segundas as presenciais. Sim, nesse primeiro momento do planejamento, segunda-feira, sempre as primeiras aulas, a aula presencial, e na terça a aula síncrona, que presencial também, só com os outros polos, tá? Segunda em Boa Vista e na terça com os outros polos. O TCC, sobre o TCC, a quantidade de alunos que poderão fazer juntos, Tomás. Bom, isso aí a gente tem, assim, como nós temos um número de alunos elevado na educação à distância, a gente normalmente trabalha em duplas, né? Mas assim, a gente tem uma resolução, a resolução 275, que é a que orienta sobre os cursos lato sensu, e assim, temos que respeitar essa resolução. A gente vai avaliar essa situação, porque vocês são 93, e assim, o problema nosso, mais bem, é a questão dos orientadores. Nós temos que lançar um edital, quando esteja próximo lá dos TCCs, por lá, a gente tem que lançar um edital para os orientadores de TCC. E conforme a resolução da CAPES, o professor orientador, ele pode orientar, ou tem que orientar, até 10 alunos para poder receber a bolsa, certo? Então, normalmente a gente trabalha em duplas, nos cursos de pós-graduação, em dupla ou individual. Quem quiser fazer individual, faz individual, ou até em dupla, tá certo? Preocupado com o TCC já, hein? A Raia... Está perguntando aqui também sobre limitação Sim. de quantitativo de aluno na escolha do eixo. Eu acho que não, hein, Nácio? O eixo é livre, são 3 eixos, você vai trabalhar no eixo que você escolher, né? Acho que não tem. Dentro das linhas, né? Daquelas 3 linhas lá que tem. TCC, a Hailey aqui está perguntando se o TCC vai ser apresentado presencialmente. Também não. A gente já está, pode ser presencialmente, mas pode ser através de aqui da plataforma Meet ou qualquer outra plataforma em videoconferência. Tá? Isso lá na frente a gente define, pode ser virtual também, principalmente quem é do interior, sem problema nenhum. Essa questão da segunda-feira, a Adriele está falando aqui que algumas pessoas trabalham, mas foi necessário esse primeiro momento a gente começar na segunda pela questão do tempo mesmo, né? A gente precisa começar o curso, então por isso que nesse planejamento agora do primeiro eixo, ficou segunda e terça-feira, tá? Tem grupo do WhatsApp? No final eu vou... Rapidinho a gente vai... já tem grupo sim, tá? Tem um grupo do Polo Boa Vista e grupo de Pacaraima. Mas a gente vai... Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer para quem não está nos grupos ainda. Hoje mesmo a gente já adiciona, tá bom? Sim, tem um grupo do WhatsApp. Pergunta, pessoal, dúvidas? O artigo vai ser apresentado, ok. O do chat tá ok. Alguém mais?
Tudo certo? Então vamos passar para o Tom. Então é isso, gente. Então, com relação... A Jéssica quer falar? Tá sem som, Jéssica. Pode falar, Jéssica. Alguém? Não? Tá. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar no chat aqui o meu telefone. WhatsApp. Você vai colocar o seu nome. Quem não está no grupo ainda, tá? Nos grupos do WhatsApp. Coloca o nome, o polo e o polo. Tá bom? Que eu adiciono. São Luís, Caracaraí, Mucajaí, eu não criei grupo. Então coloca o que eu crio, tá bom? Então coloca o nome e o polo, que eu vou adicionando. Hoje mesmo eu já adiciono vocês, tá bom? Quem não está ainda nos grupos. Certinho? Não, passa pro meu telefone, tá, o Rafaela? Por gentileza. Pro meu telefone, não é aqui no chat, não. Que aí eu tenho que adicionar. Ok, então? Tom já está presente. Podemos, então, dar continuidade, né, gente? Qualquer dúvida, então, a gente vai conversando aí depois, pelos grupos, por e-mail. Lembrando que o e-mail é importantíssimo, tá? A gente também vai fazer os contatos por e-mail. Então, Tom, passo a palavra para você aí. E a gente iniciar a capacitação do ambiente. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, a essa turma aí de pós-graduação em Educação Física Escolar. Gente, então, meu objetivo hoje aqui com vocês, na verdade, é fazer uma oficina, né, para apresentar 2 sistemas que nós temos que vocês vão utilizar bastante no decorrer do curso de vocês, tá? O primeiro é o SWAP, então eu vou dar uma pincelada bem rápida para quem ainda não conhece. O SWAP, ele é o Sistema Unificado de Administração Pública, que na verdade se resume ao sistema de registro acadêmico, tá? O que você vai obter nesse sistema? Tudo que for relacionado ao curso, na questão de documentos, você vai entrar no SWAP. Tudo que você vai requerer é através do SWAP, tá? Essa questão documental do curso. E em relação ao AVA, né, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, você vai fazer nesse ambiente todas as disciplinas do curso de vocês. Então, quando se tratar de disciplina, de material didático da disciplina, prova, atividade, tudo você vai fazer no AVA, tá? Que também é chamado de Moodle. Às vezes a gente chama de AVA, de Moodle, é a mesma coisa, tá? Ambiente virtual de aprendizagem. Então, vocês vão conhecer as 2 plataformas. A primeira, SWAP, é o registro acadêmico, e o AVA é onde vão ficar armazenadas as salas virtuais de vocês, tá bom? Então, vou começar aqui a apresentação pelo SWAP. Então, vocês vão anotar 2 endereços apenas, tá, gente? 2 endereços. O primeiro é o do próprio SWAP, né? Então, eu gostaria que vocês anotassem aí, porque muita gente acaba errando, tá? Então, é aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Aqui em cima, na barra de endereço do seu navegador, pode ser qualquer navegador, você vai colocar swap.ifrr.edu.br. Apenas isso, tá? swap.ifrr.edu.br. Depois você vai apertar Enter. E aí a gente vai para essa tela aqui de login, tá? Aqui ele vai pedir o seu usuário e senha, tá? O seu usuário é a própria matrícula, então eu acredito que nessa altura do campeonato todos vocês já saibam a matrícula de vocês. E o que vocês não vão ter ainda é a senha, para quem nunca entrou. Então, ou se você esqueceu a senha, se você já fez e esqueceu, você vai seguir esses passos aqui, ó. Você vai clicar aqui embaixo, ó. Tá todo mundo vendo aí, né? Você vai clicar aqui, ó, onde tem esqueceu ou deseja alterar sua senha, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui.
A partir daqui, você vai colocar a sua matrícula, tá, gente? Então, 2022-2, pós, DEF, né? Aí tem os 4 últimos dígitos. Então, você vai colocar o número da sua matrícula. Embaixo, você vai colocar o seu CPF, tá? Pronto. Depois é só clicar aqui na caixinha de não sou robô e enviar. Note que ao fazer isso, automaticamente ele vai enviar, ó, um e-mail para o seu e-mail, ou seja, o e-mail que você cadastrou aqui na hora da sua matrícula, tá? Então, ele vai mandar esse e-mail para você, aí você vai pegar, você vai abrir o seu e-mail. Bom, Oi? quem já é egresso do curso e tem matrícula, é uma nova matrícula, um novo acesso? Sim, para cada curso que vocês fizerem, aqui você vai ter apenas uma matrícula. E cada matrícula que você tiver, ele vai dar acesso a apenas um curso. Não tem como você fazer uma matrícula apenas e acessar todos os cursos, não. Para cada curso que você tiver, você vai ter uma matrícula. Foi muito boa a pergunta, porque tem gente que diz assim, mas eu consigo entrar no SUAP, consigo entrar no AVA, mas eu não vejo a sala, porque ela está utilizando a matrícula de um curso passado, tá? Então, todos os cursos que você fizer aqui no Instituto, você vai ganhar uma matrícula. Então, para esse em questão, né, você recebeu a sua matrícula específica desse curso. E é por ela que você vai colocar aqui, tá? Então, ela vai chegar, ó, esse e-mail aqui, ó, do SUAP, se ela não cair na caixa de entrada, você verifica lá no spam, tá? E aí é só clicar em cima do link e vai aparecer aqui para você mudar a sua senha automaticamente, ó. Tá? Então, para quem ainda não tem, ou para quem esqueceu, é só clicar lá, esqueci a senha, preencher a matrícula, o CPF, que ele vai enviar o e-mail. Na hora que você clicar no link do seu e-mail, aí você vai colocar a sua senha. Lembrando que essa senha ela tem que ter 7 caracteres, tem que ter uma maiúscula, uma minúscula, números e símbolos, tá? Então você vai compor essa sua senha através dessa combinação de pelo menos 7 caracteres, utilizando isso aqui. Pronto, quando você fizer a sua senha, aí sim você já vai ter acesso ao SUAP. Então você vai colocar a sua matrícula aqui, vai voltar para aquela tela, coloca a sua matrícula, a sua senha e clique em acessar. A partir desse momento, você já tem acesso ao SUAP e também ao Moodle, tá? Porque essa mesma senha, essa mesma matrícula, você vai acessar lá no Moodle, tá? Então, o que você vai fazer aqui no SUAP? Por exemplo, primeira coisa que você vai fazer aqui é clicar aqui no seu nome, aqui em cima, ó, tá? Bem aqui, ó, embaixo de SUAP não vai ter nenhuma foto sua, ou sim, dependendo se você já é egresso ou não. E aí você vai clicar aqui no seu nome, ó. Ao clicar no seu nome, eu vou pegar aqui um aluno para dar de exemplo, tá, gente? Aqui, ó. Vou pegar a Kátia aqui, tá? Como exemplo. Por exemplo, quando você clicar lá no seu nome, vai aparecer aqui os seus dados, tá? O seu nome completo, a sua matrícula. E aqui do lado vai ter algumas opções, tá? Eu vou pincelar aqui o que mais você vai utilizar, tá? Depois aí com calma você vai vendo as outras opções. Mas o que mais você vai utilizar é o seguinte, ó. Você pode alterar aqui no botão editar, você tem algumas coisas que você vai poder colocar aqui. Por exemplo, um e-mail secundário e a sua foto, né? Uma foto estudantil, tá? A outra coisa importante aqui é essa aba aqui de documentos, tá? Nessa aba de documentos, existe uma gama aqui de documentos que já estão prontos, né? Então, às vezes, você nem precisa ir no Instituto para solicitar, por exemplo, uma declaração de vínculo ou uma declaração de matrícula. Muitas pessoas nos pedem esses documentos para apresentar no trabalho, para apresentar, enfim, em algum órgão que você esteja precisando. Então, nem precisa vir aqui, gente, tanto pelo computador como pelo celular,
você clica aqui, por exemplo, em declaração de matrícula, e ela já está pronta, tá? Ela não tem assinatura e nem precisa nem de assinatura e nem do carimbo do coordenador. Por quê? Porque ela já está autenticada aqui pelo próprio site. Então, existe um código de autenticação que valida o seu documento. Então, com isso, você só basta imprimir e levar no órgão que você esteja precisando, tá? Então, junto com a declaração de matrícula, tem declaração de vínculo, tem um histórico parcial. Obviamente, se você está começando o curso agora, não vai ter nenhuma nota, né? Mas lá pelo meio do curso, você clicando aqui em histórico parcial, ele já te permite, né, te dar uma previsão de quando você, né, de como é que você está, como é que está o seu rendimento naquele curso. Comprovante de dados acadêmicos, atestado de frequência, matriz curricular. Então, pronto, todos esses documentos aqui, eles já estão prontos. É só clicar, imprimir e levar aonde que você desejar. Aqui mais embaixo, gente, tem algumas abas também, ó. Dados acadêmicos, dados pessoais, pasta documental. Essa pasta documental aqui, olha, engraçado. Era para estar aqui uma gama de documentos, tá? Por exemplo, documento de identidade, declaração de certificado de conclusão de graduação, né, já que isso é uma pós. Então, assim, aqui vão constar, quando você clicar aqui, todos os seus documentos, aqueles que vocês enviaram para efetivar a matrícula. O que acontece? Às vezes, você não está com o seu diploma de graduação, mas você tem o certificado de conclusão de curso. E aí você apresenta. A gente recebe, né, mas você vai ficar com uma pendência. Essa pendência só vai ser sanada depois que o órgão lá emitiu o seu certificado e você trazer aqui. Não necessariamente você precisa trazer, tá? Você pode clicar nesse botão aqui, ó, de adicionar arquivo, e você anexar o seu certificado ou aquele documento que você está pendente, uma declaração de residência, por exemplo, você vai anexar aqui, esse documento ele vai chegar lá no setor responsável de registro acadêmico e aquela pessoa vai analisar, vai ver se está nítido o documento e vai validar. A partir do momento que for validado o seu documento, você sana a sua pendência, tá? Então, isso aqui também é muito bacana, né? Se você tiver alguma pendência, você pode anexar aqui. Pronto, isso aqui é uma rápida explanação do que você pode obter através do SUAP. E também, eu queria explorar também essa questão aqui da central de serviço, tá? Fica bem aqui. Para que serve essa central de serviço? É para você abrir um chamado. Então, toda vez que você quiser um documento que não está relacionado lá naquela barrinha lá de documentos rápidos, vamos dizer assim, você pode solicitar qualquer documento através, né, de um chamado. Então, novamente eu repito, você não precisa vir no Instituto Federal para solicitar algum documento. Você pode solicitar através do sistema SUAP. Então, por exemplo, aqui em registro acadêmico, ó, temos algumas opções. Ó. Por exemplo, segunda via de declaração, segunda via de diploma, segunda via de histórico, aproveitamento. Então, de repente, você já concluiu uma outra pós-graduação e, de repente, existe uma disciplina em comum, né? Para você não ter que cursar novamente essa disciplina, você pode, através do SUAP, solicitar o aproveitamento dessa disciplina, né? Então, você vai clicar aqui em aproveitamento, por exemplo, e vai colocar aqui a descrição de qual é a disciplina que você quer aproveitar, tem que ter mesmo a carga horária, etc, etc. E aqui embaixo, você vai anexar aquela disciplina que você está querendo aproveitar. E aí, lógico, com isso vai chegar para a pessoa responsável, né, coordenador de curso, ele vai analisar, vai pegar a ementa, vai ver se está tudo ok e vai deferir ou não a sua solicitação. Tá? Então, isso também é uma das possibilidades que você pode ter, além de tantas outras aqui que eu não vou ficar lendo, depois você pode ver com calma o que você pode solicitar. Tá bom, gente? Então,
Em relação à SWAP, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? De uma forma bem rápida e bem sucinta. E agora sim nós vamos para a nossa oficina de AVA, né? Então é o seguinte, uma vez que você fez a sua senha lá no SWAP, agora sim você vai estar apto para entrar no AVA, tá? Relembrando, o AVA é onde você vai ter todos os acessos das disciplinas. Então, todas as disciplinas que forem ofertadas é pelo AVA que você vai acessar, não é pelo SWAP, tá? Tem muita gente que ainda se perde muito nisso, mas eu quero que fique claro, por isso que eu estou frisando cada vez mais essa questão. SWAP, registro acadêmico, questões documentais. AVA é tudo aquilo relacionado às disciplinas do curso de vocês, tá? Então vamos lá. Esse é o outro endereço que eu quero que vocês anotem com calma, tá, gente? Porque muita gente se perde aqui e é um dos nossos maiores gargalos no início de todo o curso. Então muita gente fica perdida nesse passo que é bem simples. Então, ó, o endereço que vocês vão anotar é esse aqui, ó, ava.ifrr.edu.br, ava.ifrr.edu.br. Agora, olha, eu quero fazer uma observação já aqui, ó. Muita gente, quando vai acessar os nossos cursos, ele vem aqui no Google, tá? Aí ele chega aqui no Google e faz o seguinte, ava IFRR e aperta Enter. Note que o primeiro site de pesquisa que o Google mostra é esse aqui, ó, ava-ifrr. Aí o que a pessoa faz? Ah, então beleza, achei. Aí clica. Gente, não façam isso. Isso aqui ele vai te levar a um outro ambiente virtual. Esse ambiente virtual ele foi descontinuado, ele é um ambiente antigo, daqui do Instituto Federal de Roraima, porém, ele só está funcionando basicamente para consultas, tá? Então, você nunca vai conseguir acessar o seu ambiente por aqui, por ele, tá? E, ó, se você notar aqui em cima, que é na barra de endereço, não tem ava.ifrr.edu.br, e sim EAD, tá? Então, muita gente erra aqui e trava e não consegue avançar. Então, esqueça a pesquisa do Google. Tudo que você for fazer, você já digita lá em cima na barra de endereço, tá? Então você vai digitar ava.ifrr.edu.br. Pronto. Aí é essa tela aqui que tem que aparecer para você, tá? Pronto. Feito isso, você já se localizou, você vai colocar aqui a sua matrícula. Outra observação importante. Se você colocar sua matrícula aqui, 2022-2, outra coisa, é 2022-2. Tem gente que coloca assim, quando eu pergunto, a pessoa diz assim, olha, professor, já tentei de todo jeito, já coloquei maiúsculo e minúsculo e não dá certo. Aí quando eu peço para ela me dizer a matrícula, ela fala 2022, pós, já errou, gente. Então, tem que prestar atenção nos números. Toda letra importa. Então, é 2022-2, pós-DEF, e aí vem aqueles 4 últimos números, tá? Aí, tem gente que coloca tudo maiúsculo e funciona. Coloca tudo maiúsculo, a matrícula, coloca a sua senha e aí funciona. Mas tem muitos casos que maiúsculo não funciona, tá? Então, se você colocar a sua matrícula em maiúsculo e não conseguir logar, tente colocar as letras, né? As letras em minúsculo, tá? Então, você coloca 2022-2, esse pós-DEF, você coloca em minúsculo e coloca o resto dos números, e depois sim coloca a sua senha, tá bom? Então, feito isso, 90% de vocês vão conseguir entrar no ambiente, tá? Inclusive, você já tem esse acesso. Para todos aqueles que já fizeram a sua senha lá no SWAP, você já consegue entrar no app. Agora vamos só esperar mais um minutinho. Pronto, entrou, ainda bem. Pensei que ia passar 10 minutos para entrar. Ok. Colocou sua matrícula, colocou sua senha, você está
você entra no seu ambiente virtual de aprendizagem, tá? Normalmente, aqui, ó, é que vão constar as disciplinas de vocês, aqui embaixo, aqui nesse quadradinho aqui, ó. Só que se essa for a sua primeira disciplina e você nunca entrou no ambiente, não vai ter nada aqui, tá? Não vai ter nada. E aí, professor, como é que eu faço para achar minhas disciplinas? É simples, ó. Aqui em cima, gente, ó, aqui em cima, lá em cima, ao lado de painel, tem assim, ó, meus cursos. Tá dando para todo mundo ver aí? Aumenta um pouquinho, Tom. Deixa eu aumentar mais um pouco. Aí. Então, aqui em cima, ó, aqui em cima tem meus cursos. Então, é só vocês clicarem aqui, que aí vai aparecer aqui, ó, todos os cursos, ou melhor, todas as disciplinas, né, que vocês estiverem matriculadas. Nesse primeiro momento, eu acredito que você só vai estar matriculado numa, que é justamente essa oficina que nós vamos fazer agora, a oficina de introdução ao AVE e SUAP, tá? Então, provavelmente só vai estar aparecendo ela. A partir do dia 30, né, quando iniciar a segunda disciplina de vocês, ou melhor, a primeira oficial, né, que é aquela lá da professora Iracilma, quando iniciar essa disciplina, aí vão estar aparecendo as duas. E assim, sucessivamente, à medida que for surgindo novas disciplinas, elas vão aparecendo aqui, tá? Não esqueçam de clicar em meus cursos. Pronto. Clicou em meus cursos, aí você pode clicar diretamente aqui na disciplina, tá? E aí você vai entrar nessa sala aqui. Aí vocês vão entrar nessa sala, tá? Gente, feito isso, você já está dentro da sua disciplina, tá? Então, vocês vão fazer esse procedimento para acessar todas as disciplinas do curso de vocês. E agora eu quero que vocês notem o seguinte, tá? Todas as disciplinas, elas vão seguir um padrão. O que que é esse padrão? Exatamente esse formato aqui, ó. Aqui em cima, ela vai estar o nome da disciplina, a carga horária da disciplina, e depois ela vai ter essas sessões. Na primeira sessão, sempre vai estar a apresentação. O que que é essa apresentação? É onde o professor vai colocar uma foto dele e vai se apresentar, né? Olá, queridos alunos, meu nome é fulano de tal, nós vamos ministrar a disciplina tal, com carga horária tal. Aí vai dizer alguma característica dele, né? Alguma. Só que isso minuciosamente, tá? Porque mais embaixo ele vai deixar tanto o e-mail dele, como o currículo Lattes, caso você queira verificar qual a formação daquele professor. Tá? Então, ela vai estar dividida, sempre ela vai estar nesse aspecto, a apresentação. Dentro de apresentação, vai ter uma fotinha do professor. Nesse caso aqui, tá aqui do lado, tá? Mas normalmente é aqui na frente mesmo. Vai estar algumas informações em relação ao curso de vocês e logo abaixo vai estar um fórum de avisos, outro de tirar dúvida e também o plano de ensino, tá? O que que é esse plano de ensino? O plano de ensino, na verdade, é um plano, né, onde o professor vai colocar todas as informações da disciplina. Então, lá ele vai dizer que a disciplina é de tantas horas, essa disciplina ela foi dividida em uma, em duas, em 3 unidades, cada unidade vai ter 2 tarefas ou 3, cada tarefa vai valer X pontos. Ao final da disciplina, nós vamos somar, e para obter uma pontuação de 100 pontos, ele vai dizer se vai ter trabalho, se não vai ter trabalho, se vai ter uma prova final, quanto que vai valer, como é que vai ser essa divisão. Então, tudo que será apresentado na disciplina estará contido dentro do plano de curso, do plano de ensino, tá? Dentro do plano de ensino. Ponto. Feito isso, está encerrado a apresentação da disciplina. Beleza? Aí agora sim, nós vamos para as unidades das disciplinas. Então, por exemplo, na nossa oficina, cujo tema é Introdução ao AVE SUAP, essa disciplina ela foi dividida em 3 unidades, tá?
Na primeira unidade, a gente vai trabalhar um tema, que qual é o tema? Está aqui, já bem explícito, Sistema SWAP Mudo, no âmbito do Instituto Federal. Aqui eu coloquei quanto da disciplina a gente vai trabalhar. Então, como são 3 unidades, eu dividi em 10 horas cada unidade. E logo em seguida, depois do tema da disciplina, daquela unidade, vai ter um período. Para que eu... E aí eu saliento vocês toda vez ficar de olho nesse período, porque aí é que vocês vão saber quando é que vai iniciar aquela unidade e quando vai terminar. Essa unidade aqui está do dia 18, tá, gente? Eu até peço desculpas aí que eu não atualizei ainda. Mas no caso de vocês, ela vai começar hoje e não dia 18, né? Então, normalmente, os prazos das unidades, normalmente é uma semana, tá? Dependendo da carga horária, né, daquela unidade. Então, por exemplo, como é 10 horas, a gente vai disponibilizar uma semana para que você realize tudo que está contido dentro dessa unidade. Então, vamos lá. O que está contido aqui dentro? Né? Então, aqui, ó, como vocês já sabem qual é o tema, é esse, né? Sistema SWAP. O que nós vamos aprender aqui? Vamos aprender o que é a SWAP, o que eu já falei, inclusive. Como é que altera a senha, também já foi dito. Principais funcionalidades, que também já foi dito. O que é mudo, como é que está organizado esse mudo, como que é computado a frequência de vocês, quais os critérios e instrumentos de avaliação e quais os tipos de atividades que existem no mudo. Tá? Então, nesse tópico, nós vamos ver tudo isso. Notem o seguinte, outra informação importante. Para cada unidade, existem 2 composições que são imprescindíveis. Essa aqui, ó, material didático e atividades. Então, todas as unidades, elas contêm 2 tópicos, que é o material didático e as atividades. Dentro, ou melhor, abaixo de material didático, vão ter todos os arquivos, vídeos, slides que vocês vão precisar baixar ou ler, né, através do próprio computador, para a realização daquelas atividades, tá? Então, todas as unidades vão ter isso, o material didático e as atividades relacionadas àquele tema, né, àquela unidade. Pode também ter, alguns casos, um material complementar. Então, se o professor achou pouco aquele material didático obrigatório, então ele pode adicionar mais materiais complementares para que vocês se aprofundem, né, a respeito daquele tema. Então, tá aqui, ó. Então, resumidamente falando, aqui está a unidade 1, aqui está o tema, o período que ela vai começar e vai finalizar, né, o material didático que vocês vão precisar baixar ou ler para poder realizar as atividades. Então, nessa oficina, gente, eu trabalhei 3 atividades, que são, a primeira é modificar o perfil, tá? Então, o que você vai fazer para realizar as atividades? Primeiro, você vai clicar na atividade, né? Obrigatoriamente, você vai ler o material, né, primeiro, mas aqui eu já estou falando como se você já, não, já sei o que eu vou fazer, já li o material, então beleza, agora eu vou fazer as atividades. Como é que eu vou fazer as atividades do meu curso? É o seguinte, você vai clicar em cima da atividade e lá vai ter o enunciado, né, vai dizer o que você vai fazer. Então, por exemplo, nessa atividade, está descrito aqui exatamente o que você vai fazer. Você vai clicar aqui, ó, na aba Meus Cursos, encontre o curso tal, na parte superior da tela, ao lado direito, clique com a ponta da seta que está localizado no seu nome. Então, ó, como eu falei, primeira coisa que você faz quando entra no AVA, clique em Meus Cursos. Depois, clica na disciplina. Então, é isso que ele está falando. Depois, ó, notem, aqui em cima, do lado direito, ó, tem a minha fotinha aqui, ó. Mas na maioria de vocês vai estar só as iniciais do nome, porque vocês ainda não adicionaram a foto, tá? E é o que vocês vão fazer nessa atividade, adicionar uma foto. Então tá aqui, ó. Clicou aqui do lado do nome, aí depois ele diz aqui, ó, clique em perfil, aqui, ó. Clique em perfil. Então eu clico aqui na setinha, depois eu vou clicar em perfil, depois eu vou em modificar perfil,
Depois eu vou adicionar num campo de descrição a foto, tará, tará. Então você vai seguir todos esses passozinhos aqui. Depois que você concluir todos esses passos, aí você vai voltar aqui nessa tarefa, vai clicar nela, e aqui, ó, onde tem nota, esse botãozinho verde aqui, para mim está aparecendo nota, mas para você vai estar assim, ó, adicionar tarefa, adicionar arquivo, adicionar tarefa. Então você vai clicar nesse adicionar tarefa, vai aparecer um campo para você digitar tarefa concluída. E depois você envia, está resolvido a atividade número 1. Tá? Então, com essa forma, você realiza a atividade número 1. Depois nós temos a atividade número 2. Essa atividade número 2 é um tipo de, é um questionário, tá? É um questionário, onde esse questionário, ele fala sobre o swap, tá? É um questionário sobre o swap, tem valor de 15 pontos, então notem, todas as atividades, elas são pontuadas, tá? Para que no final a gente some tudo e dê a pontuação da sua, que você tirou naquela disciplina, tá? Então, todas as atividades, elas valem ponto. Nessa, no caso aqui da atividade 2, ela vale 15. E é composto por um questionário de 5 perguntas apenas. Então, ó, nesse questionário, nós temos lá perguntas objetivas, então você vai ler aqui o que é o swap, para que serve e tal, e vai marcar a alternativa que você julgar melhor. A segunda questão é uma atividade associativa, né? Então você vai escolher aqui, ó, sistema virtual Parará. Ele está falando de quê? Ah, deve ser de mudo, beleza, então você escolhe. A segunda, você vai ler e vai ver, ah, não, aqui é swap, ok. E assim você vai fazendo, né, associando a primeira coluna de acordo com a segunda, tá? A terceira questão é uma questão de verdadeiro ou falso, ou seja, você vai ler o texto e vai marcar se é verdadeiro ou falso, tá bom? A quarta, a mesma coisa, verdadeiro e falso. E a quinta, você vai responder nesse campo aqui, né? Fora é um tipo de, que tipo de atividade é o fora? Aí você vai responder e vai justificar a sua resposta. Feito isso, você finaliza a tentativa. Então, tem um botão aqui, ó, de finalizar. Você clicou aqui. Notem o seguinte, nesse questionário, mesmo quando você finalizar, ele não terminou. Ele vem para essa tela aqui de resumo, tá? Então, nessa tela de resumo, ele diz aqui, ó, que a primeira questão você salvou, ou seja, você respondeu. A segunda também. A terceira, ó, ainda não está respondida, porque eu pulei. Então, isso aqui é mais para que você tenha um resumo para saber. Será que eu fiz todas? Ah, tá, eu fiz. Se você fez todas, aí você clica de novo no botão verde, enviar tudo e terminar. Quando você clicar nesse botão, aí de fato e de verdade você finalizou a sua atividade número 2, tá? Só dessa forma que finaliza. Pronto. E agora nós estamos na atividade número 3, da primeira unidade. Tudo isso está na primeira unidade. O que é essa atividade número 3? Bom, todos vocês já devem estar familiarizados, né, com caça-palavras. Então, aqui nós temos 10 palavras. Voltou. Voltou, já. Oi, gente, voltou? Voltou, tá ok. Tá. Então, vamos lá. Parei aqui na terceira atividade, né? Então, todos vocês já devem estar familiarizados com o caça-palavras, né? Aqui nós temos 10 perguntas a respeito do nosso tema, tá? Então, o que você vai fazer? Simplesmente, ó, aqui nós temos um tempo, tá? Aqui embaixo, ó, tem um tempo que a partir do momento que você começa, ele começa a contar. Então, por exemplo,
Eu comecei aqui, ó, pá, ele já está lá, ó, 1, 2, 3. Então, com isso, eu vou procurar as minhas palavras, né, que estão ali, ó. Então, eu já achei essa, e assim por diante. O que que acontece, gente? Esse tipo de atividade, apesar de algumas pessoas dizerem assim, ah, mas poxa, é muito fácil essa atividade. Todas as atividades, elas têm uma vertente, né? Eu utilizo muito essa atividade aqui para encontrar certo tipo de pessoas. Por exemplo, hoje, né, a gente sabe que tem muita gente que convive com o nosso meio, às vezes um parente mesmo, um filho, ou enfim, que, por exemplo, sofre do aspecto autista, né? O que que acontece? Uma atividade como essa, ela permite. Se você tiver alguma pessoa, um autista, ele vai ver o seguinte, ó, ele vai ver exatamente isso. Ó. Então, o que que acontece? Muitas pessoas, normalmente, uma pessoa demora para fazer um caça-palavras como esse, em média de 2 a 3 minutos, normalmente. Mas uma pessoa que é autista, por exemplo, ele consegue resolver isso aqui em 23 segundos. Eu já testei. O cara, ele simplesmente olha isso aqui e ele já sabe onde é que está todas as palavras. Agora, como que ele faz isso? Eu não sei. Então, toda vez que eu faço essa atividade, que eu vejo o número, eu nem olho se a pessoa acertou ou se errou, eu já vou olhar diretamente o tempo que aquela pessoa gastou. Então, com isso, eu consigo já detectar que tem algumas pessoas que têm, outras que não têm, né? Já, por exemplo, a pessoa que sofre com TDAH, ele já é o contrário, né? É o transtorno de déficit de atenção, né? Hiperatismo. Então, o que que acontece? Para uma pessoa que tem TDAH, ela olha uma atividade besta dessa, mas ele não consegue fazer em menos de 5 minutos, gente. O que que o professor ele pode explorar numa atividade como essa? Por exemplo, além disso, né? Além disso, ele pode, por exemplo, determinar um prazo. Então, por exemplo, ele sabe que em média ele demora 2 minutos para uma pessoa normal, né? Vamos dizer assim. Demora 2 minutos para fazer uma atividade dessa. Então ele coloca o seguinte: olha, essa atividade ela vale 15 pontos. Se você fizer, é claro que isso ele vai estar descrito lá no enunciado. Se você conseguir fazer achar todas as palavras em 2 minutos, você ganha 100% da questão. Se você fizer em 3 minutos para cima, você ganha 80% da questão. E por aí vai, né? Então, você pode também trabalhar essa atividade com o tempo. Você determina um tempo, se a pessoa fizer dentro daquele tempo, ele ganha tantos pontos, porque mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai conseguir achar as palavras, né? Então, qual que é o sentido disso? Além da brincadeira, né? É trabalhar todos esses aspectos, tá? Que podem ser identificados. Pronto. Com isso, nós finalizamos a unidade 1, tá? E aí nós vamos para a unidade 2, que segue o mesmo raciocínio. Então, isso vai ter em todas as disciplinas que vocês forem fazer, tá? O que que é importante vocês abstraírem daqui? Bom, acabou de abrir uma disciplina. O que que eu vou fazer? Vou identificar quais são o período que eu vou ter para fazer cada unidade. É isso que vocês têm que ter em mente. E com esse período em mente, vocês vão se programar. Então, por exemplo, poxa, eu tenho uma semana para fazer isso aqui. Que dia que eu vou me programar para fazer, né? Para que eu não perca porque senão eu vou sofrer penalidade se eu for fazer isso depois do período, tá? Então, unidade 2, nós vamos trabalhar aqui o tema Introdução à Modalidade à Distância. Nessa, nós temos 3 materiais didáticos a respeito da EAD, né? E temos 2 atividades aqui. O que que nós vamos trabalhar nessas unidades? Bom, aqui, gente, eu preparei um vídeo. O que que é esse vídeo? Esse vídeo, ele tem apenas 3 minutos. 3 minutos e 41 segundos, tá? Então não é um vídeo maçante, é um vídeo bem explicativo,
de como é que funciona a educação à distância aqui no Brasil, tá? Então, ele é de apenas 3 minutos. Porém, o que acontece? Dentro desse vídeo, eu coloquei 4 perguntas, 4 atividades, 4 perguntas, das quais, no decorrer do vídeo, lá pelos 35 segundos, 40, enfim, aparece a primeira pergunta. E aí, vai ter algumas alternativas lá para você marcar. São perguntas objetivas, então você vai marcar lá qual que é a resposta a respeito do próprio vídeo. E aí, o que acontece? Se porventura você errar essa pergunta, o vídeo ele não vai continuar, ele vai travar ali, ele vai te dar a opção de você ou ver de novo, ou você retentar as respostas. E aí você retenta e aí tenta acertar. Note o seguinte, você só vai conseguir assistir o vídeo todo se você acertar a questão. Para que eu trabalho esse tipo de atividade? Justamente que eu quero que você aprenda aquele conteúdo daquele vídeo. E não simplesmente dê o play aqui e vá tomar um cafezinho ali. Tá? Então, esse é o objetivo disso. Então, você vai acertar a questão, ok, o vídeo vai passar. E assim sucessivamente, são 4 questões. No entanto, o que acontece? Tem uma dessas questões que o vídeo ele não vai parar. Ele não vai parar, ele vai permitir que você continue. E aí, se porventura, nesse momento, você sair para tomar um cafezinho, essa pergunta ela vai aparecer, vai sumir, você nem vai saber que tinha, tá? Então, com isso, você não ganha os 100% da questão, né, que foi pedido nessa atividade. E eu gosto muito de fazer isso, porque assim eu consigo identificar as pessoas que realmente estão vidrada no conteúdo ou não, né? Porque tem gente, a gente sabe que tem aluno de todo tipo. Então isso é muito bacana e tem muitos alunos que ficam me questionando o porquê que não tirou 100% da questão, uma vez que fizeram 100% das perguntas. Mas não, a pessoa nem lê o enunciado, porque no enunciado, se ela lê, ela vai saber que tem 4 perguntas, tá? Então esse tipo de coisa também eu gosto de fazer, é uma pegadinha, né? O vídeo ele tem essa pegadinha e eu gosto de trabalhar isso. Então, essa é a 4ª questão. A 5ª questão, gente, é associe também, preencha, né, a segunda coluna de acordo com a primeira. O que você vai ver? Aqui do lado tem mais 10 palavras a respeito aqui do nosso tema, mudo e tal. Então, você vai pegar essa palavra e vai arrastar aqui, ó, para dentro dos espaços em branco, ó, tá vendo? É isso que você vai fazer aqui. Lógico, você vai ler o texto e vai verificar se a palavra corresponde àquilo que está sendo pedido. Depois que você terminar todas as palavras, você vem aqui, ó, e verifica a resposta nesse botão. Clicou aqui, você tem 0 de 10 pontos, ou seja, você não acertou nenhuma, que eu saí clicando aqui aleatoriamente. Tá? E aí, qual que é o intuito, professor, na verdade, qual que é o objetivo da sua sala, né? Você falou aí, está explicando aí as atividades, mas qual que é o objetivo disso? Gente, o objetivo na minha sala hoje aqui com vocês é fazer vocês treinarem um ambiente. Eu não quero que vocês se importem com a pontuação. Por quê? Porque essa oficina, ela não vale efetivamente ponto, ela não vai para o currículo de vocês lá. Ela não faz parte da grade da ementa do curso de vocês. Ah, professor, então eu não vou fazer o seguinte, eu não vou nem perder tempo com ela. Se você não fizer o que está sendo pedido aqui, você vai encontrar dificuldade no próximo dia 30. Tá? Então você não vai saber como é que faz as atividades, você não vai nem saber o que tem que fazer. Então é por isso que a gente está tendo essa introdução, essa oficina, tá? Para que vocês se familiarizem com o AVA. E eu quero mesmo que vocês testem. Se você não conseguir, ó, tem a opção aqui de tentar novamente. Então você tenta novamente. Verifique, poxa, se eu acertar uma questão, como é que fica? Ó, ela fica verdinha, tá? Então assim, e você já aqui embaixo, ó, você ganha 1 ponto
Se você fizer os 10 pontos, você ganha a estrelinha, ou seja, a nota máxima da questão, tá? Então, é para isso. Então, essa é a atividade 5 e ela é feita dessa forma. E aí, com isso, a gente encerra a unidade 2 e vamos para a unidade 3, tá? Que também trata de recursos do Moodle 4.0, que é a versão do Moodle atual que a gente utiliza hoje. Tá? Então, aqui nós temos mais 2 materiais didáticos, e mais 2 atividades. A atividade número 6 e 7. A atividade número 6 é uma palavra cruzada, tá? Mais um jogo. Pô, bacana. Como é que faz esse jogo? É simples, né? Todo mundo já conhece, já deve ter ouvido falar, já deve ter feito, né? Então, por exemplo, você vai clicar aqui no número 1, e aí automaticamente aqui do lado, você vai procurar aqui, ó, onde é que está o número 1. Aí está aqui, ó, permite que os participantes possam conversar em tempo real, a conversa pode ser assim, assado, cozido. Aí você diz assim, eu acho que eu já sei o que que é. Aí você volta aqui, clica no número 1 aqui de novo, e digita a palavra que você acredita que seja a resposta certa. Beleza, acertei, eu acho. E aí, e assim você vai. Clica no número 8, atividade que permite. Então eu acho que eu já sei qual que é essa aqui também. Deve ser essa aqui. E assim, sucessivamente, você vai preencher todo o caça-palavra, tá? De acordo com as palavrinhas que você vai encontrando. No final, você vai clicar aqui, ó, verificar. Na hora que você verifica, você, se tiver tudo verdinho, você ganhou os pontos, beleza. Se tiver vermelho, você perde, tá? Então aqui ele diz o total de pontos ou de palavras que você acertou, uma de 10. Aí note o seguinte, poxa, como é que eu acertei uma se as duas estão verde? Por quê? Alguém saberia dizer? Tá fácil. Tá, eu respondo. Já que ninguém respondeu. Acento. É simples, gente. Essa palavra, apesar dela estar correta, isso, exatamente, a Raíla acertou, a Carol também. Apesar da palavra estar, né, correta, mas a grafia dela está errada, ou seja, questionário, né, ele tem acento, né? Então, a essa altura do campeonato, num curso de pós-graduação, a gente não pode se dar o luxo de esquecer um acento, né? Então, eu, por exemplo, se a pessoa escrever dessa forma aqui, questionário, ele não vai ganhar um ponto, obviamente, tá? Tá aqui, ó, tanto que foi computado um ponto apenas dos 2 que eu digitei. Então, isso é muito importante. Tem gente que passa batido, né? Tá tão acostumado já a digitar aqui no WhatsApp, que não tá nem aí para acento, já até já até esqueci, fugiu a palavra agora. Mas enfim, tá? Então isso aqui é mais para que a gente também treine, né, a nossa grafia e escreva as palavras corretamente, tá bom? Então esse é mais um jogo educativo, né? E assim, tá, então a gente finaliza aqui a atividade 6 e vai para a última atividade. Essa última atividade vocês vão ter que fazer, tá aqui, ó. Faça um resumo do artigo tal, do artigo 7, que é um artigo que está no material didático, tá? É um artigo que está lá. Esse artigo aqui, ele fala sobre narrativas sobre a pandemia por Covid, que inclusive, deixa eu ver aqui, que inclusive é um artigo bem atual, tá, gente? E fala aqui, ó, nos estados de Roraima e Amazonas. Esse é um artigo muito recente que eu gostei. E ele fala sobre a pandemia, né? E o que eu pedi nessa atividade para você fazer? Um resumo, tá? Então eu quero que você faça um resumo, considerando os principais problemas causados pela Covid-19 e quais os maiores desafios
para conter essa ameaça cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Apesar de que tem muita gente que diz o seguinte, ah, não, mas nem existe, ixi, pandemia nem existe mais isso, esse negócio de Covid, graças a Deus, acabou. Para algumas pessoas que nem sofreram consequências da Covid, isso aqui já passou, já está morto, enterrado. Mas tem muita gente que ainda, nos dias de hoje, usam máscaras, né? Não sei se você já se deparou na rua, em algum lugar, mesmo um lugar aberto, a pessoa está lá com a máscara zona, não tira nem para espirrar. Por quê? Porque porque consequentemente essa pessoa, ela deve ter sofrido um impacto muito grande, né, causado pela Covid. Se não morreu, deve ter passado perto, ou deve sentir sequelas até hoje. E, apesar de estar controlado, ainda hoje a gente tem pessoas que estão afastadas, por exemplo, por conta de Covid, né? Então não é uma coisa assim que não, já está tranquilo, a gente já pode sair, já pode fazer tudo. Não, a gente tem que se precaver, né? E é por isso que eu resolvi trabalhar esse tema. Mas por que o senhor está trabalhando e o que isso tem a ver com o nosso curso de pós-graduação em Educação Física Escolar? Na verdade, isso aí é uma atividade que vocês com certeza vão enfrentar lá na frente para enviar arquivo, para fazer resumo. Se tivesse valendo, né? Tivesse valendo, eu ia pedir para que você fizesse esse artigo dentro das normas da ABNT, num formato de artigo mesmo, né? Eu ia pedir um resumo mais elaborado. Enfim, eu ia pedir todos aqueles critérios que são exigidos para o curso que vocês estão fazendo. Mas como isso é apenas um treinamento, né? Então eu pedi que você fizesse esse resumo com apenas uma lauda, valendo 15 pontos, tá? Então é isso, gente. Esse curso, ele encerra aqui, né? Ele possui apenas 7 atividades, né? Em cada unidade, a primeira unidade 3, a segunda 2, a terceira 2. É um curso que dá para fazer, é uma disciplina que dá para fazer bem rápido. Vocês podem verificar que não é nada de bicho de 7 cabeças, mas assim, com isso a gente conseguiu explorar, dentro dessas 30 horas, a gente consegue explorar pelo menos uma grande gama de atividades que podem ser pedidas, né, através da disciplina que vocês vão vir. E aí vocês conseguem se familiarizar, uma vez que vocês veem essas disciplinas, ou melhor, essas atividades. Vocês vão saber quando você errar aquela atividade, você vai dizer, errei. Então, é para que você exatamente se familiarize com o nosso ambiente, tá? Professor, beleza, o senhor terminou, tá tudo ok, então todas as disciplinas vão ter esse formato aqui. Sim, pode ser que umas tenha 3 unidades, pode ser que tenha 4 unidades, tudo vai depender da carga horária daquela disciplina. Pode ser que tenha apenas 2 unidades, tá? Então tudo isso vai depender da disciplina. Beleza, mas e agora, como é que eu vou saber das notas? Como é que eu vou saber se eu fiz direitinho aquela atividade, se eu consegui entregar, se eu não consegui, como é que eu vejo isso, como é que eu acompanho? É simples, gente, uma vez que vocês fizerem todas as atividades, ou uma ou duas daquelas atividades, vocês podem consultar o status daquela atividade aqui em cima, ó, aqui em notas. O meu, ele está aparecendo Aumenta um pouquinho, Tom. Tá. Aqui em cima está aparecendo 5 opções para mim, porém para vocês só vão aparecer 3. É curso, participantes e notas. Só essas 3. Então, aonde que eu vou clicar? Você vai clicar em notas, tá? Toda vez que você quiser consultar a sua situação em relação àquela disciplina, você vai clicar em notas. Quando você clicar em notas, você vai ter aqui um quadro resumo. De quê? De todas as atividades que tem aquela disciplina, tá? Então você vai clicar naquele quadro e você vai verificar aqui, ó, atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nesse caso, dessa disciplina, tem 7 atividades. Cada uma aqui com os pontos correspondentes. Ó, essa aqui vale 10, essa aqui 15, 15, 15, 15, 15, etc.
Quando a gente soma todos esses 15 e esses 10, vão dar 100 pontos, que é o valor total aqui da nossa disciplina. À medida que você for fazendo as atividades, você pode clicar nesse quadrozinho de notas e verificar quanto você tirou daquela atividade. Claro, não são todas as atividades que são corrigidas automaticamente. No nosso caso, na nossa disciplina, só quem não é corrigido automaticamente é a atividade 1, a 2 e a 7. Somente. Tá? A partir do momento que você fizer a atividade 3, que é o caça-palavra, atividade 4, que é aquele vídeo, o 5, que você vai arrastar as palavrinhas, e a 6ª, que é a palavra cruzada, ou seja, a 3ª, 4ª, 5ª e a 6ª, todas elas são corrigidas automaticamente. Então, a partir do momento que você finalizou, você já sabe quanto que você tirou. Já as outras, ela precisa que um professor ou um tutor corrija aquela atividade para que você receba aquela pontuação. Então, não é sempre que você vai terminar uma atividade e já vai receber a nota. Normalmente, as que você não recebe nota automática é aquela que precisa do professor dar uma olhada. Por exemplo, na atividade 2, nós temos uma pergunta lá. Então, eu preciso analisar aquela resposta para decidir se você acertou ou não. Tá? Então, é por isso que a 2, a 1 é do mesmo jeito. Eu vou precisar verificar se a sua foto está lá no seu perfil direito para eu poder lançar a nota. Então, o sistema não tem como saber disso. E também a última atividade, que é o resumo, eu preciso ler, né? Então, o professor ou o tutor, ele precisa ler aquele resumo, precisa ter um tempo hábil para ler e para aplicar aquela nota. Tá certo? Então, é isso, gente. Em resumo, eu creio que é isso. E eu espero que vocês consigam obter êxito, né? Aí no curso de vocês. E desde já, eu declaro encerrada assim a minha parte. E claro, né, a gente abre aqui para perguntas, se vocês tiverem alguma a respeito do ambiente ou do swap, a gente pode tirar nesse momento, tá bom? Então, deixa eu te perguntar antes de passar para eles. Já eles estão na sala, todo mundo, nessa sala aí? Já, todos. Então pronto, pessoal. Aí vocês fiquem à vontade para mexer, para clicar. E como é que eles podem tirar uma dúvida conversando contigo? Por onde? Caso eles tenham dúvida. Aí por Ava não dá para falar contigo? Dá. Foi, boa pergunta essa. Então, o que que acontece? Isso vai servir para todos, tá? O que que acontece? Aqui na apresentação, nós temos aqui um fórum de aviso. Então, por exemplo, o professor, ele marcou já a prova de vocês lá para o final do mês, dia tal. Então, vai estar aqui agendada a prova, dia tal. Mas, de repente, naquele dia, faltou luz na cidade, a gente ficou sem sistema. Então, ele vai utilizar esse quadro de avisos aqui para escrever, dizendo: pessoal, infelizmente, a nossa prova, ou então nosso encontro presencial do dia tal, vai ser remarcado devido isso, isso e isso, para tal dia. Tudo que ele fizer aqui nesse quadro de avisos, automaticamente vai disparar um e-mail para o e-mail de vocês falando daquele aviso, tá? Mesmo se você acessar ou não o Ava, chega no e-mail. Agora, se você é que está com dúvida a respeito de algum item, alguma tarefa, ou de algum arquivo que o professor colocou lá e não baixou, deu erro, o vídeo está travando, não está dando para ver, o que que você faz? Você vem aqui, ó, embaixo, também na aba de apresentação, aqui tem um fórum tira dúvidas. Então, o que que você vai fazer? Você vai clicar aqui no fórum, né, e vai adicionar um tópico. Então, você vai clicar aqui e vai colocar o assunto, por exemplo, né, atividade número 2 não abre, por exemplo. E aí você vai dizer aqui: professor, estou com dificuldade na atividade 2, que eu tentei abrir, não está abrindo para mim, mas eu vi que meus colegas estão conseguindo, só eu que não estou, para ele parar. E aí você vai enviar aqui. Automaticamente, essa mensagem vai chegar no e-mail do professor, e aí ele vai ver e vai resolver. Tá certo?
dessa forma que você consegue se comunicar, né? Ou com o professor, ou com os tutores. Tá bom? Ô, Alex, você levantou a mão, quer perguntar? Fica à vontade. É só a respeito da primeiro acesso no swap. Eu vou fazer aquele caminho de recuperar a senha quando for acessar pela primeira vez? Exatamente, né? Para todas aquelas pessoas que nunca acessaram o Swap, não tem senha, você vai fazer aquele caminho simples de clicar aqui, ó, esqueceu a senha, tá? Colocar a matrícula aqui, o CPF e clicar aqui em não sou robô e enviar. Ele vai chegar aquele e-mail para você, você abre, faz a sua senha e aí pronto. Tá? E você tem acesso tanto para o Swap quanto para o AVA. Tá ótimo, obrigado. Estão perguntando sobre o link do AVA. Eu vou colocar aqui de novo, tá? Esse é o link do AVA aí, pessoal, que está no chat. Boa. Entrar no AVA, colocar sua matrícula e a senha que você cadastrou no Swap. E só lembrando, se você não conseguir, se você colocar sua matrícula e der algum erro, mas você já entrou no Swap, então não se desespere, só coloca em minúsculo lá para ver se vai, tá? Isso, calma, esse... Perguntas, pessoal? Dúvidas? Tem trabalho já para fazer? E assim, essa disciplina do Tom aqui é uma disciplina de ambientação, né? Para vocês mexerem, conhecer o ambiente, colocar lá foto, preencher o perfil, porque assim, a partir do dia 31, já vai estar disponível as disciplinas do curso, não? Primeiro tem a primeira, depois quando conclua já tem a segunda e assim vai. E aí vai entrando em conteúdo, não? Conteúdos diferentes do curso, leituras, enfim, depende do planejamento do professor. Deodato tem uma pergunta aqui, Thomas. Pode fazer. Atividade 3, Tom. Caça-palavras não fica como realizada. José Deodato. Bora lá, José. Deixa eu dar uma olhada aqui. Marleise solicitou uns minutos para conversar com a coordenação no final. Ok, Marleise, deixa, quando encerrar aqui o ABA, a gente abre para perguntas da coordenação, tá bom? José Deodato acabou de falar que a atividade 3 não... O quê? Caça-palavra não fica como realizada. Tá aqui, ó. Opa. Aqui, ó. José, eu fui consultar aqui a nota do José, já tá aqui, ó. Aqui, atividade 3, ó, 15 pontos. Realizou, já computou e já tá aqui. 15 pontos. Tá, ele então Ele tá dizendo que não aparece como realizada. Ah, sim, não, mas ela é porque ela a partir do momento que tu finaliza ela dá aquela estrelinha, tu ganha aqueles 10 pontos de 10 e já aí ele pede para te retentar, se eu não me engano, né? Se você quiser realizar novamente. Mas já está aqui. É por isso que eu falei da importância de você consultar as notas. Tá? Então, sempre que você tiver dúvida, eita, será que computou? Será que não computou? Será que eu tenho que fazer de novo? Quantas vezes eu tenho que fazer? Você vai lá em notas e consulta. Se a nota estiver lá, pronto, você já realizou, já ganhou e já está tudo em paz. E aí, claro, toda vez que você retenta, ele vai mudar de posição, obviamente, né? Porque senão não tem graça nenhuma. Você decora todas as posições ali da primeira vez e retenta, seria muito fácil se estivesse na mesma posição, tá? Outra coisa, todas essas atividades, é óbvio que eu tirei o número de tentativas, né? Apesar de que eu acho que o questionário está 3 tentativas, se eu não me engano. Mas assim, normalmente a gente coloca um número limitado de tentativas. Então, o professor ele pode usar as tentativas de diversas formas. Por exemplo, ele coloca lá, gente, olha,
você tem 3 tentativas para realizar essa atividade. Aí o que o aluno faz? O aluno diz assim, rapaz, quer saber de uma? Não vou nem ler o material. Tenho 3 tentativas, né? O que eu vou fazer? Vou fazer aqui aleatoriamente, vai que eu acerte a maioria. E aí ele faz e erra. Aí ele pergunta do colega, ei, fulano, tu fez, tu acertou? Qual que é? Ah, tá, essa aqui. Aí ele pega, vai, faz, acerta 50%. E aí na terceira tentativa ele acerta tudo. Aí ele diz, pô, beleza, valeu a pena. Só que quando ele for ver a nota dele, não tá 100% da questão, tá lá 30%. Por quê? Porque o professor colocou as tentativas, no entanto, a cada tentativa ele sofre uma penalidade. Então, se ele faz uma vez e acerta tudo, ganha 100%. Se ele faz uma vez e acerta só a metade, aí ele vai para a segunda tentativa. Aí na segunda tentativa ele acerta tudo. Então, o que o sistema faz? Bom, ele acertou tudo, ele pega só mais 2 tentativas e divide por 2, ele fica com 8, em vez de 10, né? Entendeu? Então, por mais que ele acerte tudo, isso, claro, vai depender do professor, né? Que ele pode também deixar 3 tentativas e deixar a maior tentativa para ser computada. Beleza. Se você fizer o maior número, é aquele número que vai ficar. Mas ele pode também fazer a média das tentativas, né? E aí é que você tem que ter cuidado na hora de for fazer a sua atividade, tá bom? Mas é óbvio que isso deve estar explicitamente ali para não ocorrer equívocos, né? Tá bom? Então é muito importante que você leia a questão antes de responder, para não cair nessas armadilhas das tentativas, tá, gente? Então, uma última coisa que agora eu lembrei, explica para o pessoal onde que vai aparecer o link das aulas síncronas. Por exemplo, essa aula aqui, que a gente teve hoje, o encontro, todas as falas, aí segunda-feira a gente vai disponibilizar o link no AVA, né? Tem algum exemplo aí para eles mostrarem como é que vai ficar? Porque, por exemplo, na terça-feira vai ter aula com o pessoal dos municípios do interior, onde que vai aparecer na sala da professora o link. Bom, normalmente é bom que fique dentro da apresentação. Por quê? Porque não faz sentido Tem estar alguma dentro outra das sala unidades. outra sala qualquer aí, Tá, deixa eu pegar uma. para ver se tu para mostrar, porque assim, nas aulas virtuais, assim, nas aulas através de atividade síncrona, pessoal, você não tem que ir atrás de cadê o link para entrar, a professora não mandou o link, o link já vai estar dentro da sala virtual, você vai clicar e já vai direto para o Google Meet, tá? Isso é importante você saber, caso vai estar tudo planejado na sala e os dias e tudo ali dentro da plataforma. Deixa eu ver se ele mostra aí para vocês. Aqui, gente, olha, por exemplo, essa daqui, ó. Essa aqui, ó, tem aula 1 e aula 2. Aumenta um pouquinho, que está muito pequeno. Aqui, ó, está aqui dentro, né? Está aqui dentro da primeira, da apresentação. E aqui tem, ó, tem assim, ó, ferramenta externa LTI, que isso aqui não importa muito para vocês, né? Que não faz muito sentido. Mas tem aqui, ó, aula 1, sala, videoconferência, valor 10 pontos de participação. Ou seja, nessa aula aqui, quem participou já ganhou 10 pontos de participação. Então, o que que acontece? O link está dentro da sala. Então, a pessoa naquele dia vai entrar lá na sua sala e vai clicar aqui no link, ó. Quando ele clicar no link, vai estar dessa forma aqui, ó. Sessão agendada. Aí vai estar aqui o link do Meet direitinho. Vai estar dizendo onde que vai estar, aliás, a data e o horário. Tá? Então vai estar aqui data e horário, tudo bonitinho. E se porventura essa aula já ocorreu, o que que vai acontecer? Você vai clicar aqui, ó, ver gravações, ó, tá vendo? Então, é uma aula que já aconteceu, ó, essa aula aqui, ó. Aconteceu 2 aulas, uma no dia 23/5 e a outra no dia 11/6, às 8 horas, uma aconteceu de manhã, outra aconteceu às 7 horas da noite, e a duração delas.
Ah, professor, beleza, então quer dizer que depois, se porventura eu faltei essa aula, estava ocupado, estava no trabalho, eu posso vir aqui na sala e assistir outro dia? Pode. Pode, como? Você vai clicar aqui, ó. E eu acho que acabou o tempo, né? Que existe um tempo no Meet, né? Na verdade, essas aulas aí acho que foram criadas por uma webconferência lá, Tom. Agora, essas aulas 2000, como é, mês 5, eu acho Ela que já aí não. a gente estava usando a plataforma do webconferência. Ah, não, tá aqui, ó. Ó, tá aqui a opção Agora, aí, reproduzir, ó. Só para ver se ela vai reproduzir. Ah, vai, ó. Então tá aqui, ó, gente. Aí você pega, você assiste essa aula, entendeu? Com calma, na sua casa e tudo mais, ó. Então tá aqui a aula toda, tá? Que foi transmitida. Então, basicamente, seria isso. Então, vocês vão encontrar a sala de aula, ou melhor, o link, né, das webconferências dentro da própria sala e, normalmente, dentro desse campo aqui de apresentação, tá? Aqui embaixo, tá bom? Então, vai estar aqui a data e o horário e, e, a, e a explanação dela, tá bom? Então, assim, ó, no dia 31, né, só ter uma atenção, a sala da professora Iracema já vai estar disponível para eles, né, verificarem, lá já está montada. Lembrando que 31 abre o ambiente lá para vocês, né? Mas a nossa aula presencial, ela só vai acontecer na outra semana, certo? Só para esclarecer. Então, provavelmente, nessa semana do dia 31, vai ter algumas atividades para eles desenvolverem, não é isso? Isso, é isso mesmo. Só para os alunos ficarem atentos que começa dia 31, segunda-feira, a primeira disciplina. É isso mesmo. Aí hoje, por exemplo, para quem entrar hoje, vai conseguir ver só a minha oficina. Isso. Mas a partir de segunda, aí já vai estar a oficina e a aula da professora, tá? Então, essa minha disciplina aqui, gente, essa oficina, eu vou deixar os prazos em aberto, tá? Apesar de estar lá um prazo, um período, cada uma das unidades, eu vou deixar em aberto, porque não faz sentido eu colocar algum prazo ali, porque essa oficina é justamente para que você treine, para que você clique, para que você saiba fazer como é que faz aquelas atividades, para que você, quando estiver fazendo realmente a disciplina da professora, você tenha uma experiência, pelo menos, introdutória ali de como que as atividades irão ocorrer, tá bom? Eu vou Então é isso. adicionar a professora Iracema nos grupos, tá? Que aí também para ir conversando com vocês. Ela também. Mais alguma pergunta? então pronto. Alguém pediu, Tomás, com a coordenação, aí eu não... Não, é a moça que a gente pediu para ficar Ah, de Iracema, né? Isso, De Iracema. de Ah, Iracema, tá. para ver a situação dela. Tá. Então, só para, rapidinho, Tomás, eu criei o polo Caracaraí, São Luís, Boa Vista e Pacaraima, tá bom? Tá criado os grupos, e aí, se caso alguém não tenha sido adicionado, que está presente aqui na sala, manda o número, tá? Para mim, por favor. Pelo WhatsApp. Pronto. Então é isso. Pessoal, então é isso aí. Lembrando que a partir do segundo componente, vocês terão à disposição o tutor. O tutor vai atender 25 alunos. E assim, o tutor ele vai ser capacitado tanto no conteúdo que vocês vão trabalhar, quanto nas atividades do AVA, hein? Tanto no SWAP quanto no AVA, aliás. E assim, qualquer dúvida que vocês tenham, a primeira pessoa que você vai perguntar é seu tutor. Os tutores vão criar grupos de WhatsApp para ter um contato mais próximo de vocês. Os tutores têm a tarefa de estar estimulando vocês, lembrando vocês dos prazos, cobrando de vocês para fazer as atividades em dias. Então, o papel de tutor vai ser esse, ser um colega de vocês
e vai ser um link com a coordenação, com os professores, para ajudar, para vocês não desistirem, qualquer problema, gente, que vocês tenham, nos procurem a coordenação do curso. Vamos terminar o curso bacana. Normalmente, os cursos de pós-graduação, o índice de evasão nosso é muito baixo. Nós atualmente estamos com 4 cursos em andamento de pós-graduação e 4 de graduação. Então, são muitos alunos que a gente tem. Atualmente estamos com 1.400 alunos só na educação à distância. São 4 cursos que estão sendo ofertados no momento. Então, assim, e nós estamos à disposição aqui, como falei, para ajudar vocês. O principal é fazer as atividades, aprender o conteúdo, se capacitar como professores que vocês são, ou como instrutores, ou como pedagogos, mas não desistir, nos procurar. A gente tem laboratório, tem aqui à disposição. Quem tenha problema com internet em casa, ou que não tem equipamento, pode vir para cá, que a gente, vocês são alunos do IFE, tá? Vocês podem entrar aí na portaria, olha, eu sou aluno do IFE, mostrar sua carteirinha, vocês, depois a gente vai, em outro momento, a gente vai mandar assim o passo a passo de como você, por celular, baixar o aplicativo do DERA, e aí sirve como carteirinha de estudante, pós-graduação, matrícula, tudo está aí no celular de vocês, tá? E aí, precisando de internet, de imprimir, enfim, o que vocês precisarem, estamos por aqui. Beleza? Nadson, algo mais? Acho que penso que seja isso, né? A professora Josiane está aqui, não? Acho que... Não, ela saiu, acho. Sim, estão perguntando aqui, ó. Pode sim, pode ter acesso. É como a professora falou no início, vocês são alunos agora do Instituto Federal de Roraima, Campus Boa Vista, matriculado no Campus Boa Vista. Então, vocês têm acesso sim a todos aos serviços que o Instituto oferece aqui. E importante, pessoal dos municípios, cada município do estado tem polo que é parceiro da gente. Quem mora em Caracaraí, procure lá o coordenador do polo da IER, da Univir, coordenador do polo de Caracaraí, ele está disponível lá, o espaço, o laboratório dos polos, em Caracaraí, em São Luís, enfim, em todos os municípios. Quem é do município, que não tem internet em casa, que não tem computador, vá para o polo, que o polo tem que estar aberto manhã e tarde para receber vocês. Qualquer coisa, nos informem, tá? Quem é dos municípios do interior, em Pacaraima, enfim. Tá certo, pessoal? Então, não mais, Nadson, vamos fechar aqui parar a gravação. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Estamos começando essa caminhada agora. Esperemos que ao final de 2023 estemos juntos para entregar